Boa noite, pessoal. Espero que estejam tudo bem com vocês. Bem-vindos à nossa última aula. Aê! Gestão da produção e logística. Espero que tenham passado um bom final de semana e preparados para esse nosso último encontro, né, da nossa disciplina. Pessoal, como de costume, sem perder a regra, precisamos começar rápido, que o conteúdo é muito extenso, né? Então não vamos perder tempo, que hoje a gente tem que aproveitar o máximo possível o nosso tempo aqui de aula para poder encerrar o nosso conteúdo. Fechado? Vamos lá? Preparados? Começando então, pessoal. Na nossa última aula, a gente finalizou falando um pouquinho sobre a estratégia de posicionamento logístico. Bom, a gente até estava uns 2 ou 3 slides a mais, né, do que esse daqui, mas é bom a gente retomar do início do assunto. Bom, todo mundo sabe que o atendimento do serviço, principalmente relacionado à logística, é um fator crítico e pode gerar uma grande vantagem competitiva para as empresas. Beleza? Para que isso funcione e para que eu consiga gerar vantagem competitiva, a minha estratégia de posicionamento logístico, ela vai abranger 5 categorias. E essas 5 categorias, dentro do meu gerenciamento, elas são concorrentes. Ou seja, o que significa isso? Eu tenho que estar atento a essas categorias, a esses aspectos, para que realmente o meu atendimento gere vantagem competitiva. Tá. E quais são essas categorias? Primeiro, alocação dos estoques. Os meus estoques serão centralizados ou descentralizados? Políticas de transporte. Transporte lento ou rápido? Caro ou barato? Consolidado ou expresso? O dimensionamento da rede de instalações. Quantas instalações eu vou ter? Qual o local dessas instalações? Qual a sua capacidade, né? Qual a capacidade das minhas instalações? Depois, a minha política de produção. Ou seja, eu vou ter uma política de produção contra pedido ou de produção para estoque. E por último, a coordenação do meu fluxo de produtos. Meu fluxo de produtos, ele será puxado ou empurrado? Vamos falar um pouquinho agora detalhadamente de cada uma dessas 5 categorias. Começando, pessoal, pela coordenação do fluxo de produtos. Tudo bem. A política de atendimento é um fator crítico para que eu obtenha vantagem competitiva. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter um gerenciamento perfeito para que eu consiga a máxima redução de custos no meu transporte, na minha movimentação de materiais e na gestão dos meus estoques. Beleza. Eu tenho 2 formas ou 2 alternativas que eu posso tratar a coordenação ou esse fluxo de produtos. A primeira alternativa eu chamo de política de resposta rápida. Ou seja, nessa política de resposta rápida, eu vou me utilizar de estoques centralizados, transporte expresso, transporte premium, e eu tenho a informação exata ou muito rápida de demanda. Eu não tenho uma dependência das previsões de vendas. A segunda alternativa é a política de antecipação à demanda. Ou seja, eu vou trabalhar com estoques descentralizados e próximo aos meus clientes, me utilizo de estoque de transporte consolidado e eu tenho uma alta dependência das previsões de vendas. Beleza? Ok. O que vai definir se eu vou utilizar a política de resposta rápida ou a política de antecipação à demanda vai depender da natureza do meu produto logístico. Ou seja, dependendo do meu produto e dependendo do meu cliente, este cliente pode estar disposto a esperar mais pelo seu recebimento. Da mesma forma, existem produtos que o meu cliente não está disposto a esperar. Isso são pontos críticos que vão definir se eu vou utilizar uma política de resposta rápida ou uma política de antecipação à demanda. Tá? Perfeito.
política de antecipação à demanda, nós temos aqui a nossa figurinha, bacana essa figurinha aqui, para explicar como é que funciona, para ilustrar essa política de antecipação à demanda. Eu tenho duas formas de como chega o petróleo aqui no Brasil. Ou ele é importado, ou ele é extraído, produzido aqui também. Ok? As refinarias que fazem o processamento desse material bruto, elas trabalham com uma política de antecipação à demanda. Ou seja, elas trabalham com estoques descentralizados de derivados, né? Olha aqui os nossos estoquezinhos de derivados, vários estoquezinhos, né? Que são cada vez mais próximos dos clientes. O primeiro cliente da refinaria, na verdade, são os postos de gasolina. E depois é o meu cliente final. Ok? Em função da característica do produto e em função da característica do meu cliente, eu preciso ter esses estoques descentralizados, utilizar transporte consolidado para fazer o abastecimento desses postos de gasolina. Tendo esses estoques descentralizados mais próximos dos postos, eu consigo fornecer de forma mais rápida, né? Então, a característica principal da política de antecipação à demanda: alta dependência da minha previsão de vendas, utilização de transporte consolidado e utilização de estoques descentralizados e próximos aos meus clientes. Perfeito? Beleza. Já a minha política de resposta rápida, em função das características do meu produto, que na maioria das vezes possuem um alto valor agregado, eu vou me utilizar de um estoque central, um transporte premium, onde o cliente faz um pedido diretamente na fábrica e através de um transporte expresso, que ele normalmente é mais rápido, mas também é mais caro, eu vou entregar diretamente este produto para o meu cliente. Repetindo, as características da política de resposta rápida são utilização de estoque centralizado, utilização de transporte premium e expresso e baixa dependência da previsão de vendas. Ok? Perfeito. Então a gente sabe exatamente o que é a política de resposta rápida e a política de antecipação à demanda. Outra forma de eu coordenar o meu fluxo de produtos é também determinar se ele vai ser um fluxo de produção puxado ou um fluxo de produção empurrado. No fluxo de produção puxado, quem coordena ou quem starta esse sistema é o elo da minha cadeia mais próximo do meu cliente. E é esse cliente que vai fazer o start. No fluxo de produção empurrado, quem coordena toda a minha cadeia é o fornecedor que está mais longe ou que demora mais tempo para colocar um determinado material dentro da minha fábrica. Ok? Para que eu defina qual fluxo de produção vai ser melhor para a minha empresa, para a minha organização utilizar, puxado ou empurrado, depende da análise conjunta de dois fatores. Primeiro, é a visibilidade da demanda, ou seja, quanto eu tenho contato com uma informação real de demanda, diretamente do meu cliente, online, real time. Não é previsão de venda, é informação do que realmente, qual é a necessidade do meu cliente, o que realmente ele está querendo. E 2, os tempos de ciclo de ressuprimento e distribuição. Ou seja, eu preciso analisar, na minha cadeia, qual é o fornecedor que mais demora, ou seja, a minha matéria-prima mais crítica, quanto tempo ela demora para entrar dentro da minha fábrica e depois quanto tempo eu demoro para colocar o meu produto acabado à disposição do meu cliente ou entregar efetivamente para o meu cliente.
É mais ou menos eu responder a pergunta da seguinte forma. Se em toda a minha cadeia, levando em consideração os meus distribuidores à frente, ao lado, né, do meu cliente, e levando em consideração os meus fornecedores primários, secundários e terciários, se eu esgotasse todos os estoques dentro dessa cadeia, quanto tempo demoraria para que eu recebesse o material, produzisse e fizesse o processo de distribuição, ou seja, colocasse o meu produto para o meu cliente? Quanto tempo demoraria isso? Então, análise conjunta das informações reais que eu tenho da demanda e as informações reais de quanto tempo demora o fornecimento, a produção e a distribuição. Ok? Joia. Essa figurinha é bem bacana. Aqui a gente está ilustrando o seguinte. Se eu não tenho acesso à informação em tempo real do meu consumidor, se eu não tenho, provavelmente eu vou trabalhar com fluxo empurrado, direcionado pela minha previsão de vendas. Ou seja, né, fazendo uma divisão aqui. Através da minha previsão de vendas, eu vou empurrar o meu produto para que ele fique à disposição do varejista e do cliente final. Ok? É exatamente o que o cliente precisa? Não, é uma previsão. Agora, se eu tiver acesso em tempo real à informação e saber exatamente o que o meu cliente está precisando, e a gente vai falar um pouquinho, não é tão simples assim também, né? A gente vai falar mais um pouquinho, porque existem empresas que podem usar, existem empresas que não podem usar, existem produtos que aceitam fluxo puxado e existem produtos que não aceitam fluxo puxado. Mas a grosso modo, se eu tenho acesso em tempo real a essa informação, aí então eu posso trabalhar com um fluxo puxado, né, não é puxador, direcionado pela demanda, a demanda real, informação online, ok? Joia? Perfeito? Então é o seguinte, se eu coloquei um pedido, meu cliente fez um pedido, e o tempo de resposta que o meu cliente exige da colocação do pedido até a entrega efetiva, se esse tempo exigido for maior ou igual à duração do ciclo de suprimento e distribuição, eu vou utilizar um fluxo puxado. Agora, se da colocação do pedido até a entrega efetiva, se o tempo de resposta exigido pelo meu cliente for maior do que o ciclo de suprimento, produção e distribuição, eu vou utilizar um fluxo empurrado. Tempo de resposta maior que o ciclo de suprimento e distribuição, fluxo puxado. Tempo de resposta exigido menor que o ciclo de suprimento e distribuição, empurrado. Essa é a regrinha básica, pessoal. Ok? Joia. No fluxo puxado, se o tempo de resposta exigido, a gente está repetindo para ficar bem gravado, hein, pessoal? Se o tempo de resposta exigido pelo cliente final for superior à duração do ciclo de suprimento e distribuição, fluxo puxado. Se o tempo de resposta exigido pelo meu cliente final for inferior à duração pelo estágio mais próximo do fornecedor inicial, fluxo empurrado. Ok? Joia. Posso utilizar um híbrido, né? Hoje existem os chamados sistemas de resposta eficiente, né, ao consumidor. Aqui eu tenho duas companhias.
Aqui ilustrado tem uma cervejaria, aqui nesse quadro aqui. Tá. Para que a cervejaria produza a sua cerveja, as compras, o processo de suprimentos demora 90 dias. E a produção efetiva do produto, mais 15 dias. Ou seja, com certeza, o tempo de resposta do cliente é muito maior do que esses 105 dias. Então, a cervejaria, ela trabalha com um fluxo empurrado e coloca essa cerveja no estoque. Joia? Ok. Na ponta, para o lado do meu cliente, eu tenho o varejista. Esse varejista, através de um ECR, né, Sistema de Resposta Eficiente, está conectado com o sistema da cervejaria. E a reposição do estoque no varejista é exatamente de acordo com aquilo que está sendo consumido pelo meu cliente final. Não vem com base na previsão, não vem com aquilo que eu não preciso. Baixou uma determinada marca, ou melhor, baixou uma determinada quantidade de um determinado tamanho, automaticamente é feito um pedido e reposto esse material de acordo com a demanda. Então, o meu varejista, ele utiliza um sistema de produção, ou um fluxo de produção puxado. Ok? Ilustrou? Dúvidas? Mandem as dúvidas aqui pro professor Ricardo, hein? Precisa dar trabalho para ele também. Manda aí, pessoal. Ok. À medida que aumenta, isso são mais características que vão elucidando o nosso conceito de fluxo puxado para fluxo empurrado. À medida que aumenta o percentual de casos com visibilidade de demanda ao longo dos diversos setores, aumenta o percentual de casos com fluxos de produtos puxados pela demanda real. Ou seja, eu sei exatamente o que o meu cliente está consumindo e o meu tempo de suprimento é maior, o meu tempo de resposta é maior do que o meu ciclo de suprimento e distribuição. Agora, à medida que aumenta o tempo de resposta em dias dos ciclos de suprimento e distribuição ao longo dos diversos setores da economia, aumenta o percentual de casos com fluxos empurrados. À medida que aumenta o tempo de resposta do ciclo de suprimentos, ou seja, à medida que o meu ciclo de suprimento e distribuição vai aumentando, a tendência é que eu utilize um fluxo empurrado, antecipando a demanda. Com isso, a gente consegue concluir o quê? Se a visibilidade da demanda é nula e o tempo de resposta é longo, eu vou usar um fluxo puxado. Se a visibilidade da demanda é total, ou melhor, esquece o que eu falei, pessoal, desculpa. Visibilidade da demanda é nula e o tempo de resposta é longo, fluxo empurrado. Se a visibilidade da demanda é total e o tempo de resposta é curto, fluxo puxado. Se a visibilidade da demanda é total e o tempo de resposta é longo, eu vou utilizar um sistema híbrido. Perfeito? Ok. A decisão de coordenação do fluxo de produtos é a principal decisão de uma estratégia de posicionamento logístico que vai contribuir para aquela redução da movimentação, do transporte e do estoque, afetando todas as outras decisões, sobretudo a política de produção. Qual vai ser a política de produção que eu vou utilizar em função do fluxo que eu estou utilizando? Eu vou utilizar uma política de produção para empurrado e vou utilizar uma política de produção para o sistema puxado. Joia. Tá? Outro fator decisivo que
vai contribuir para essa gestão dos meus custos é definir qual é a política de produção que eu vou utilizar na minha empresa. A primeira política de produção é a chamada Make to Order, ou popularmente conhecida como política de produção contra pedido. Se é contra pedido, a minha produção só vai acontecer depois que eu vender. O tamanho do meu lote de produção vai ser exatamente o tamanho do pedido que foi executado. Normalmente se utiliza o quê? Esse tipo de produção para produtos de alto valor agregado e customizados, né? E permite o melhor gerenciamento da minha reposição de matéria-prima e eu praticamente extingo o meu estoque de produtos acabados. Make to order. No make to stock, ou seja, eu estou produzindo para estocar. A minha produção acontece antes da venda. Produtos altamente padronizados em que o tempo de resposta exigido é muito curto e eu preciso ter esse produto disponível. Joia? Ok. Quais são as características dos meus produtos que vão me ajudar a definir qual a política de estoque que eu vou utilizar? Se é para estoque ou se é contra pedido? Eu vou ter que analisar o custo do produto vendido, o grau de obsolescência, ou seja, o seu ciclo de vida, e o grau de perecibilidade, o seu prazo de validade. Da mesma forma que eu tenho características de produtos que eu preciso analisar, eu também preciso analisar as características do meu processo. Qual é a minha estrutura de custos? O levantamento de custos fixos e custos variáveis. E quais são os custos adicionados durante a cadeia de valor? Ou seja, desde o meu fornecedor primário, secundário ou terciário, à medida que eu vou exigindo alguma coisa desta cadeia e passando por dentro do meu processo produtivo, custos são agregados ao meu produto. E eu preciso ter essa análise, né, da estrutura do meu processo, custos fixos e variáveis, e quanto de valor agregado é adicionado ao meu produto ao longo da cadeia. Certo? Beleza? Padrões de comportamento sobre as políticas de produção. À medida que aumenta o custo do meu produto vendido, ao longo dos diversos setores que foram pesquisados, aumenta o percentual de casos pesquisados de produção contra pedido. E estou falando desde o início. Produto com alto valor agregado, produto em que o custo de produção, custo de aquisição de matéria-prima, transformação da matéria-prima, produção de componentes e a produção do produto final e a distribuição, se é muito caro, eu não vou produzir para colocar em estoque. Eu vou esperar um pedido para poder produzir e entregar. Ok? Joia. À medida que aumenta o grau de perecibilidade ao longo dos diversos setores pesquisados, aumenta o percentual de casos de produção para estoque. Joia? À medida que aumenta o grau de obsolescência, meu ciclo de vida é curto, ao longo dos diversos setores pesquisados, aumenta o percentual de casos de produção contra pedido. Vocês veem a evolução dos equipamentos de tecnologia. Todo mês sai um novo, uma característica nova, uma tecnologia nova. Isso quer dizer o quê? Que o ciclo de vida desses produtos é muito curto. Se eu produzir muito e colocar para um estoque, provavelmente esse produto vai ficar obsoleto e o meu cliente não vai querer consumir. Por isso que eu vou utilizar uma política de produção contra pedido. Certo? Ok. E o terceiro, falamos do make to order contra pedido. Make to stock, produção para estoque. E eu tenho uma terceira modalidade que eu chamo de assembly to order. Ou seja, como é que funciona esse cara? Ele é uma mescla. Ele utiliza um conceito chamado de postponement.
postponement, ou seja, uma política de adiar o máximo possível a montagem do meu produto final. No sistema Assembly to Order, eu mantenho um estoque tanto de matéria-prima quanto de componentes do meu produto, mas eu só faço a montagem desse produto quando eu recebo um pedido, já pego os componentes que estão armazenados e, de acordo com a exigência do produto que foi comprado, eu monto o meu produto. Ok? Então, é um adiamento, eu tento deixar o mais para frente possível a montagem final do meu produto. Um exemplozinho bem básico, vamos supor que você tenha um determinado produto em que esse produto existe um rótulo de papel e esse seu produto você vende para a Argentina, para os Estados Unidos e para a França. São 3 rótulos diferentes, porque cada um tem que ser na língua do país destinatário, ok? Eu vou produzir um lote com um rótulo em inglês, eu vou produzir outro lote com um rótulo em castelhano e vou produzir um lote com um rótulo em francês? Não, eu produzo o mesmo produto e quando chegar o pedido ou determinar quanto eu vou despachar para cada país, eu faço a rotulagem final e despacho. Ok? Esse é o conceito do postponement. Adiar ao máximo a montagem com estoque de produto ou estoques de componentes. Ok? Beleza? Certinho. Já chegamos à nossa interatividade. E eu gostaria de saber de vocês o seguinte: a política de produção Make to Order está definido com qual tipo de fluxo de produtos? Puxado e empurrado e por quê? E o sistema de produção, ou a política de produção Make to Order e Assembly to Order pode ser empregada em qualquer tipo de empresa? Primeira pergunta. O sistema Make to Order está vinculado ao qual fluxo de produtos? E o sistema Make to Order e Assembly to Order, eu posso utilizar em qualquer processo produtivo? 4 minutinhos e eu quero as respostas para a gente comentar aqui. Até daqui a pouco.
E aí, pessoal, pensaram direitinho? O sistema Make to Order está vinculado a qual tipo de fluxo? E o sistema Make to Order e o sistema Assembly to Order pode ser utilizado em qualquer tipo de empresa? Bom, estou meio preocupado, não apareceu nenhum comentário, né? Cadê o pessoal? Cadê o Leandro lá de Jundiaí? Né? Tudo bem que eu vou dar as minhas respostas aqui. Se alguém quiser mandar um pouquinho depois, que a pergunta foi muito grande, tudo bem, eu leio sem problemas. Bom, o sistema Make to Order ele está diretamente vinculado a um sistema puxado. Talvez não no processo inteiro, mas se eu estou produzindo contra o pedido, significa que o meu cliente está puxando a minha produção, certo? Agora, quanto à questão do sistema Make to Order e Assembly to Order ser utilizado em qualquer tipo de produção, tem que ser muito bem estudado. Primeiro, eu tenho que levar em consideração as características do meu cliente e as características do meu produto. Normalmente, e isso é quase que regra, os chamados produtos de conveniência, lembra que na aula passada a gente conceituou o que era produto de conveniência, produto de comparação e as especialidades? Para a fabricação dos produtos de conveniência, nunca eu vou poder utilizar um sistema Make to Order ou Assembly to Order. Por quê? Em função do tempo de resposta que o meu cliente exige, né? E da alta disponibilidade que esse produto deve ter próximo ao cliente para que ocorra o consumo. Agora, quando eu falo em produtos de especialidade e produtos de comparação, eu já posso começar a pensar a utilizar um Make to Order ou um sistema Assembly to Order. Com uma maior incidência, lógico, nos produtos de especialidade, provavelmente você vai encontrar sistemas Make to Order e sistemas Assembly to Order. O que as empresas estão fazendo, e eu conheço algumas empresas que fazem, mesmo trabalhando, por exemplo, pessoal, eu tenho uma empresa que possui 4 processos bem distintos. E mesmo essa empresa com 4 processos, trabalhando numa política de produção contra pedido, Make to Order, ela mantém uns estoques de matéria-prima que são utilizados na primeira etapa do meu processo produtivo. Para que isso? Para que eu consiga reduzir o meu prazo de produção. Se eu não tenho esse estoque aqui para o início, provavelmente eu vou ter que receber essa matéria-prima, e às vezes pode ser um tempo longo, 15, 20, 30 dias, dependendo do meu fornecedor. E isso vai aumentar em muito o meu tempo de produção e o tempo que o cliente tem que esperar. Então, o que as empresas têm feito é, eu utilizo um estoque de matéria-prima para essas matérias-primas que são utilizadas na primeira etapa do meu processo, e depois eu utilizo um sistema e faço o pedido dos outros materiais que vão ser utilizados durante a cadeia, com o recebimento programado justamente no período em que eu vou utilizar para confeccionar ou acabar de confeccionar aquele pedido que foi colocado para o meu cliente. Ok? Beleza? Estou aberto. Se quiserem mandar os comentários, podem mandar, sem problema algum. Perfeito então, pessoal. Falamos da coordenação do fluxo, falamos da política de produção, e agora vamos falar um pouquinho sobre a alocação dos estoques. Quando a gente fala na alocação dos estoques, basicamente a gente vai ter que tomar uma decisão que é bem simples. Ou eu vou centralizar o meu estoque, ou eu vou utilizar estoques descentralizados. Tá? Quais são os fatores que eu devo analisar e que são fundamentais para que eu realmente tome a melhor decisão de centralizar ou descentralizar? Eu tenho que analisar quais são as características do meu produto, eu tenho que analisar quais são as características da demanda por este produto,
eu tenho que analisar qual é o nível de exigência do mercado consumidor, tenho que levar em consideração o grau de flexibilidade do meu processo de fabricação, tá? Então, 4. Características do produto, características da demanda, nível de exigência do mercado e grau de flexibilidade do meu processo de produção. Vamos esmiuçar um pouquinho cada um deles. A primeira coisa que eu tenho que analisar são as características do meu produto e abordar e levar em consideração o valor agregado, a margem de contribuição e o meu grau de obsolescência. Quanto maior for o valor agregado e quanto maior for o grau de obsolescência, eu vou utilizar um estoque centralizado. Quanto maior for a margem de contribuição e menor o valor agregado e menor o grau de obsolescência, eu parto para um estoque descentralizado. Com relação às características da demanda, eu preciso analisar o giro e o grau de previsibilidade da minha demanda. Quanto maior o giro e quanto maior o grau de previsibilidade da minha demanda, maior vai ser a incidência da utilização de estoques descentralizados. Muitos estoques próximos dos meus clientes. Vamos passar para o próximo. Tá. Deixa eu só ver se não pulou nenhum. Tá. Outra coisa que eu tenho que analisar, o nível de exigência do mercado. O prazo de entrega vai afetar diretamente na decisão que eu vou tomar, na exigência do prazo de entrega e na exigência do meu consumidor com relação à disponibilidade do meu produto. Se ele quer um prazo de entrega curto e ele exige uma alta disponibilidade do meu produto, eu vou ter que utilizar estoques descentralizados. Outra coisa que eu tenho que analisar, o grau de flexibilidade. Muitas vezes pode ser, ou eu posso encontrar uma viabilidade econômica para trabalhar com o adiantamento e a execução de determinadas etapas da minha produção. Se isso ocorrer e a visibilidade da minha demanda for alta, muito próximo daquilo que eu preciso, muito próximo daquilo que realmente o cliente quer, eu tenho informações online, informações exatas, eu vou utilizar um sistema de estoque centralizado. Agora, se as economias de escala no transporte forem muito grandes, mesmo eu transportando poucos produtos, baixos volumes, cargas consolidadas, mas eu consigo reduzir o custo unitário do produto que está sendo transportado, eu vou utilizar um estoque descentralizado. Ok. Quais são as implicações da centralização dos estoques na política de atendimento aos clientes? Quais são os fatores que tornam visíveis a decisão que eu tomo em utilizar um estoque centralizado? Quais são os critérios que eu devo observar para tomar essa decisão e que me leva à tomada da decisão de utilizar um estoque centralizado? É o alto valor agregado do meu produto, é o alto grau de obsolescência, ou seja, o ciclo de vida dele é muito curto, acesso à informação em tempo real da necessidade do meu consumidor, baixa previsibilidade da demanda, baixo giro, inflexibilidade no processo de fabricação, inexistência de economias de escala no transporte e pequena margem de contribuição. Esses são fatores que me levam a um estoque centralizado. Tá. Então, no estoque centralizado, provavelmente eu vou utilizar um sistema puxado, eu vou utilizar o conceito de postponement, eu vou utilizar um transporte expresso, um transporte premium, mesmo sendo mais caro. Tá. Mas eu tenho que analisar o seguinte.
No modelo descentralizado, né, estoques descentralizados, o fabricante ele coloca o produto em um estoque próximo do cliente ou do varejista e depois é feita a distribuição para o varejista e para o cliente final. Tá certo que aqui vão existir outros varejistas também. Eu tenho o custo do transporte para cá, mais o custo do estoque em trânsito da fábrica para o meu centro de distribuição. Depois, o centro de distribuição, eu tenho o transporte para o meu cliente e o estoque em trânsito também. Joia. Isso eu vou ter manutenção de estoques, processamento de transferências e manuseio de materiais. Da outra forma também, eu tenho manutenção do estoque, o processamento e o manuseio. Se eu utilizar um transporte premium, um transporte expresso, mesmo que sendo mais caro, seja um pouco mais caro, mas que, se o C aqui, chegando no produto final aqui, se ele for menor que A mais B, A é o transporte para o armazém e o B depois é o segundo transporte. Se esse transporte aqui for menor que o A e o B da parte superior, eu tomo a decisão e vou utilizar um estoque centralizado. Ok? Beleza? Joia. E quais são as implicações da descentralização dos estoques na política de atendimento aos meus clientes? Se eu tiver uma alta dependência da demanda, né? E às vezes isso pode se tornar, por exemplo, a política ou a decisão de eu tomar, a decisão de eu tomar que realmente eu vou utilizar um estoque descentralizado, tem uma visualização de uma viabilidade econômica, ou seja, e outra, às vezes eu não tenho outra saída a não ser a utilização da descentralização dos meus estoques, em função da política de antecipação à demanda, da alta dependência que eu tenho da minha previsão de venda, porque eu não tenho aquela informação real do que o meu consumidor está retirando da prateleira, está consumindo, e eu vou utilizar a consolidação dos transportes. Ou seja, eu vou transportar poucos volumes, juntar pedidos que estão chegando com pedidos que já existem, consolidar uma carga, né, mesmo que isso aumente o meu prazo de entrega. Certo? Ok. Existem formas de consolidar o meu transporte. Eu posso consolidar utilizar um centro de consolidação que fica próximo dos fornecedores e eu aumento o tempo de resposta para o meu cliente. Aqui é o cliente. Tá? Chega, fecha uma carga maior e entrego para o meu cliente que tem uma exigência de volume maior. Tá? Esse centro de consolidação está próximo dos fornecedores. A segunda forma seria o quê? Um centro de consolidação onde está próximos dos clientes, faço fragmentação das cargas e monto cargas menores que vão ser destinadas aos meus consumidores finais, que é o que os grandes atacadistas fazem, principalmente nas grandes regiões metropolitanas. Os grandes varejistas, né, os grandes atacadistas existentes em Minas Gerais, né, Minas Gerais é famoso, principalmente a cidade de Uberlândia, tem vários atacadistas, eles possuem centros de consolidação, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro. O que isso acontece? Os caminhões saem dos atacadistas ou até mesmo saem direto dos fabricantes e colocam a mercadoria nesse centro de distribuição, onde
é feita a fragmentação da carga e cargas menores consolidadas com vários tipos de produtos são feitas e destinadas ao meu consumidor final, né? Com o objetivo de diminuir o veículo que está sendo utilizado e aumentar o tempo de eficiência. Com esse tipo de consolidação, eu queria comentar com vocês dois termos existentes com relação à logística. O primeiro termo é o chamado cross-docking, que traduzido mais ou menos que ao pé da letra se chama atravessamento de docas. Ou seja, num determinado centro de distribuição, eu tenho várias docas onde os caminhões chegam e as mercadorias são descarregadas. Essas mercadorias são colocadas, são divididas e depois são realocadas nas docas de saída em veículos menores e aqui são grandes veículos, né? E aqui a entrega é feita para os meus consumidores. O cross-docking é o quê? É esse processo de recebimento, fazer a distribuição e colocar na doca novamente para ser distribuído. Atravessamento de docas. Ok? Outro termo, além do cross-docking, é o chamado milk run. É isso mesmo, Marco? É isso mesmo. Corrida do leite, que é baseado no conceito de retirada do leite nos fazendeiros pelos distribuidores e processadores ou os laticínios. Tá? O que acontece? Eu tenho uma determinada fábrica e eu tenho vários fornecedores de peças, de materiais que compõem a minha produção, a produção do meu produto acabado. O conceito de milk run é o quê? É eu correr a esses fornecedores com datas e horários programados, fazer a carga e retirar esses materiais e retorná-los para dentro da fábrica. Não existe atravessamento, é uma corrida em um percurso pré-definido. Então, o conceito de cross-docking, que é atravessamento de rotas, e o conceito de milk run, corrida do leite, ou seja, a corrida que eu faço em passar pelos meus fornecedores, retirar o material e retornar para dentro da minha fábrica. Ok? Perfeito? Outra coisa muito importante, pessoal, é com relação... Quando eu trabalho com estoques descentralizados, vários estoques são colocados próximos dos meus clientes. E esses estoques são abastecidos pela minha empresa, que depois vai fazer a distribuição para os varejistas, né? E posteriormente vão ser consumidos pelos meus clientes. Ok. Fator muito importante. Quanto de estoque vai ficar em cada centro, em cada estoque descentralizado? Como é que eu determino o volume de estoque que vai ficar armazenado nesse estoque descentralizado? Como é que eu posso fazer isso? Simulando o fluxo de produtos através das diversas instalações da cadeia, com base nos históricos recentes dos pedidos da empresa. Como uma política de antecipação à demanda vai utilizar estoques descentralizados, e o estoque descentralizado e a política de antecipação à demanda tem uma alta dependência da previsão de vendas,
O método de previsão de vendas, né, ou os métodos que podem ser utilizados para se prever as vendas, a matéria-prima básica ou a informação básica desses métodos são os históricos. Ou seja, através dos históricos, através das informações de consumo que eu tenho ao longo dos anos, eu consigo analisar o perfil de tendência, o perfil de sazonalidade, ciclos que existem no consumo, alguns fatores externos que podem influenciar a demanda e torna mais fácil a definição dos estoques que vão ficar em cada um, ou seja, do volume de mercadoria que vai ficar em cada um dos estoques descentralizados. Tá? Esse é um ponto muito importante. Ok. Alguns fatores que definem se o meu estoque vai ser centralizado ou descentralizado. Quanto maior forem os custos unitários de movimentação e manuseio de produtos e a confiabilidade no suprimento, menores serão os níveis de estoque num determinado elo. Se eu tenho informações, né, precisas, reais. Agora, quanto maior forem a demanda média, a variabilidade da demanda, o custo de processamento de pedidos, as economias de escala e os lead times no transporte de suprimentos, maiores serão os níveis de estoque, né? Maiores serão os níveis que eu vou ter que manter naquele estoque para atender os meus clientes. E quais são esses fatores que determinam essa alta no volume? Demanda média alta, variabilidade na demanda, custo no processamento de pedidos, economias de escala e os lead times no transporte de suprimentos. Quanto maiores eles forem, maior é a necessidade de eu manter um alto volume de estoque lá na ponta. Ok? Perfeito. Então nós falamos sobre a coordenação do fluxo, a política de produção, a alocação dos estoques, né? E quais são as decisões de transporte que eu tenho que tomar, né, para que eu consiga ainda mais agregar valor e gerar vantagem para isso? Quando eu falo em decisões de transporte, normalmente eu estou tomando decisões de nível estratégico, e nível tático e nível operacional. E a gente pode dividir muito bem quais são as decisões que eu tenho que tomar para cada um desses níveis. No nível estratégico, que são decisões de longo prazo, provavelmente vão envolver a definição da rede de distribuição e a definição dos modais de transporte que serão utilizados: hidroviário, ferroviário, rodoviário, aeroviário ou dutoviário. No nível tático, médio prazo, eu envolvo o planejamento da distribuição e a análise do frete de retorno. A gente vai falar já, né, daqui a pouquinho, o que é essa análise do frete de retorno. E as decisões operacionais são as decisões do dia a dia, ok? Curto prazo são decisões em dias, decisões de médio prazo são aquelas que tomam uma semana ou meses, longo prazo são acima de um ano, ok? Mas vamos falar detalhadamente cada uma dessas decisões. De maneira muito sucinta, as decisões no nível estratégico envolvem a definição da rede logística, ou seja, quantos centros de distribuição eu vou ter, aonde eles serão instalados, qual a sua localidade, a decisão dos modais de transporte. Qual é a modalidade de transporte que eu vou utilizar dentro da minha organização? Eu vou ter que ter um estudo muito grande, levando em consideração aquelas atividades operacionais que nós vimos lá atrás, quando nós falamos de modais de transporte. Confiabilidade, flexibilidade, previsibilidade. Lembra? Se não me engano, eram 5 ou 6 categorias que definiam bem as características de cada modal utilizado. Decisão sobre a propriedade da frota. Eu vou terceirizar ou eu vou ter uma frota própria? Eu vou ter que analisar o custo do investimento, a qualidade do serviço prestado, ou seja, N fatores vão ser analisados para que eu defina se eu vou
utilizar uma frota própria, vou fazer a aquisição dos veículos, né, dos modais que vão ser utilizados, ou se eu vou procurar terceiros que possam me auxiliar no transporte dos meus produtos. Pessoal de Rio Branco, obrigado Rio Branco, boa noite. O aluno Chayenne pergunta, nas decisões relacionadas a transporte, devemos analisar também o número de pedágios, quilometragem e semáforos da região? Com certeza, com certeza. Ontem, esse final de semana, eu fiz uma viagem a São Paulo e hoje eu estava levantando, né? Foram eu e mais alguns amigos e aí fizemos aquele famoso rateio das despesas, né? Só de pedágio, Ribeirão Preto a São Paulo, são R$100. São 7 praças de pedágio. 7 praças de pedágio. O último comentário que eu ouvi num trajeto São José do Rio Preto até o Porto de Santos, uma carreta com 5 eixos gasta quase R$1.000 de pedágio. Quase, ou se não for mais. Então, sua pergunta é muito pertinente. Se a gente tem que levar em consideração o número de pedágios, quilometragem e semáforos, tem, e muito. E existem softwares, né, os chamados TMS, que são sistemas de gerenciamento de transporte, que já têm todos esses dados e também nos ajudam a melhor reautorizar a qual modal que eu vou utilizar para fazer o transporte. Muito obrigado pela participação, viu? Pergunta muito bacana. Queria mais perguntas, né? Justo no último dia não vai ter pergunta nenhuma? Então vamos lá, pessoal. Isso nós falamos das decisões de nível estratégico. As decisões do nível tático são relacionadas ao planejamento do transporte, visando sempre um planejamento voltado para melhor programação, seleção e contratação de transportadores, né? Eu já defini se eu vou utilizar transporte próprio ou um transporte terceirizado. É no tático que eu vou realmente fazer uso daquilo que foi definido no estratégico e vou definir quem eu vou selecionar e quem eu vou contratar. Gestão sobre o transporte inbound. O que é transporte inbound? Transporte inbound é o transporte dos suprimentos, das matérias-primas, para dentro da minha fábrica. Eu tenho que fazer esse gerenciamento? Tenho que fazer esse gerenciamento também. Também fazendo o gerenciamento do transporte outbound, ou seja, transporte do meu produto acabado para o meu cliente. E análise do frete de retorno. A análise do frete de retorno é, se eu mandei um veículo para uma determinada região, eu tenho que visualizar que um outro veículo não vai ser enviado para aquela mesma região e talvez estudar a possibilidade deste caminhão que foi levar um determinado produto acabado para o meu cliente, se ele não tem condições, de repente, de trazer uma matéria-prima de um fornecedor, de utilizar esse caminhão também como uma fonte de renda, transportando um outro tipo de produto para um terceiro. Pessoal de Curitiba, o Dom Bosco, obrigado pela participação. Como fica a tributação do ICMS quando o estoque é descentralizado? Paga-se mais? Boa pergunta, Milton. Boa pergunta. Por exemplo, se aqui no estado de São Paulo a alíquota é 18% e em Minas Gerais é 12% e eu mantenho um estoque descentralizado em Minas Gerais, como é que funcionaria isso? Boa, eu não consigo te responder. Tenho dúvidas aqui, eu não quero falar besteira para você. Vamos fazer o seguinte. Pessoal, eu não esqueci daquela perguntinha das lojas de conveniência da semana passada não, viu? Eu fui pesquisar, eu não achei o termo lojas de conveniência. Mas vocês sabiam que lojas de conveniência, o conceito começou na década de 20? Nos Estados Unidos. Somente na década de 70, lembrei agora, mas já volto, viu, Milton? Somente na década de 70 que realmente as companhias petrolíferas tomaram conhecimento do grande aporte financeiro que essas lojas de conveniência podiam trazer, né, para a sua marca. E aqui no Brasil, quem trouxe as lojas de conveniência, né, para dentro dos postos de abastecimento
foi a antiga rede Atlantic, né? Se não me engano, marketing não sei o quê, que eram as lojinhas que eles montavam. Só para vocês terem uma ideia, desde 94, o negócio, lojas de conveniência, cresce em média 22% ao ano desde 1994. Mas infelizmente não consegui achar por que loja de conveniência. No início era que lá em 1920, quem iniciou, ele percebeu que os clientes tinham a necessidade de ir abastecer e comprar produtos básicos, como pão, leite, algumas coisas de primeira necessidade, porque existia a restrição de horário. E normalmente eles passavam lá fora de horário e não tinha mais nada aberto. E aí começou o conceito de lojas de conveniência. Como a gente não tem mais aulas, como fica a tributação do ICMS quanto ao estoque descentralizado, paga-se mais? Hamilton, eu vou pesquisar, vou gerar um texto e vou colocar como material da aula 6. No máximo até, hoje é segunda, no máximo até quarta-feira está postado em resposta para você. Me desculpe, mas eu não quero falar besteira. Ok? Obrigado pela participação, viu? Ok, então falamos sobre o nível tático. No nível operacional, é o pessoal que realmente põe a mão na massa, não é? Ou seja, a programação do transporte. Na programação do transporte, eu vou definir o roteiro, eu vou definir a consolidação da carga, eu tenho a emissão dos documentos, qual é o veículo que vai ser utilizado. Ou seja, são as operações do dia a dia voltadas para a utilização do transporte, ok? Unidade 8 finalizada. Ó, unidade 8 finalizada. Unidade 9, última unidade no nosso material, pessoal. Na unidade 9, a gente vai estar falando sobre as tecnologias aplicadas na produção e na cadeia de suprimentos, ok? Preparados para a última? Vamos lá para encerrar. Visão geral sobre as tecnologias de produção. O que é uma tecnologia de produção ou uma tecnologia de processo? As tecnologias de processo são as máquinas, os equipamentos e dispositivos que ajudam a transformar materiais, informações e consumidores de forma a agregar valor e atingir os objetivos estratégicos da organização. Todos os processos e operações produtivas usam algum tipo de tecnologia, que vai desde uma simples planilha eletrônica até o robô mais sofisticado e autônomo que existe. E é uma realidade hoje? É uma realidade, pessoal. Quais são os motivos básicos para a utilização das tecnologias? Auxiliar a produção a atender uma determinada necessidade do mercado, e às vezes eu só vou conseguir atender essa necessidade através da implantação e a utilização de uma nova tecnologia, adotada na expectativa de que possa maximizar o potencial do processo produtivo. Eu tenho essa noção, né, e eu tenho o objetivo muito claro que as tecnologias vêm para aumentar a sua eficiência, tá? Não somente no processo de fabricação. Mas como a gente está falando em automação, eu procuro um processo de automatização justamente para que o meu processo fique melhor e o meu processo seja mais rápido, ok? Por que fazer uso das tecnologias de produção? Por que a gente tem que usar a tecnologia de produção? Primeiro, porque é um processo irreversível, né? No mundo atual. Eu tenho que utilizar e tenho que fazer uso das melhores tecnologias para me manter vivo no mercado. Valorização do ser humano. Através da automatização, eu consigo gerar uma melhor qualidade do trabalho, diminuir os riscos para a mão de obra humana, aumento da qualidade de vida da sociedade, interação, desenvolvimento, maior enriquecimento, tá? Se eu estou utilizando um processo de tecnologia, automatizando o meu processo,
provavelmente eu estou buscando uma redução no custo do produto. Se eu estou reduzindo o custo do meu produto, eu estou colocando mais dinheiro dentro do meu bolso. Criam-se empregos diretos e indiretos. Eu crio novos empregos para que faça uso dessas novas tecnologias e, para se manter essas tecnologias, eu preciso de pessoal de manutenção, de desenvolvimento, de gerenciamento. Por isso, empregos diretos e indiretos. Ok? Por que não utilizar as tecnologias? Nós falamos por que a gente deve utilizar. E por que não utilizaríamos? Exigência de um profissional cada vez mais qualificado. Hoje, para você operar um equipamento, um CNC, um centro de usinagem, ou seja, robôs de montagem, eu preciso estudar, né? Ou seja, eu preciso de um profissional, ou eu preciso de um profissional qualificado, ou eu mesmo, na aquisição de uma determinada tecnologia, de um determinado processo automatizado, eu preciso treinar e qualificar aquele colaborador que está dentro da minha fábrica, dentro do meu processo. Posso aumentar os riscos da minha produção? Aumentar os riscos e dependência da tecnologia. Eu aumento o risco por quê? A minha fábrica fica extremamente automatizada. E se der algum tipo de problema, eu estou preparado para corrigir? Eu não vou ficar refém de alguma coisa, né? E hoje a gente tem a dependência muito grande dessas tecnologias. Processos que não conseguem se desenvolver se eu não tiver aquela tecnologia que foi implantada, tá? Quando essa automação, essa tecnologia, ela vai ser realmente efetiva? Ou seja, eu vou fazer jus ao investimento que eu estou fazendo. Articulando como a tecnologia pode melhorar a eficácia da produção. Ela ficou mais rápida. Eu consegui corrigir os defeitos. Aumentei a qualidade, né, do meu processo produtivo. Gerenciam a instalação e a adoção da tecnologia. Ou seja, gerenciar a instalação e a adoção da tecnologia sem prejudicar aquilo que eu já venho utilizando. Integração com o restante dos processos, né? Quando eu compro um determinado equipamento, quando eu faço um investimento em automação em um determinado processo, como é que eu vou fazer a integração daquilo que vai alimentar, né, esse processo automatizado, esse equipamento que foi comprado, e da mesma forma, como vai sair o resultado final desse processo e como ele vai se integrar ao restante da minha empresa, ao restante dos meus processos. O monitoramento. Lembra que lá atrás, quando nós falamos da importância do monitoramento de todos os meus processos? Lembram disso? Né? Processos devem ser monitorados e estudados de forma contínua, para que eu possa visualizar novas melhorias. Quando eu faço o investimento e implanto uma nova tecnologia, esse monitoramento também tem que existir. Ou seja, naquilo que eu investi, na tecnologia que eu implantei, naquele equipamento que eu comprei e coloquei em funcionamento, realmente está me trazendo aquele retorno desejado que fez eu fazer aquele investimento? Uma coisa muito importante que os empresários acabam se esquecendo é a atualização e substituição do equipamento ou do processo que foi, da tecnologia que foi implantado. Né? Comprei um equipamento, comprei um centro de usinagem, comprei um robô, alguma coisa desse tipo, tá? E estou sossegado para o resto da vida? Não. Existem novas versões, existem atualizações, né? Às vezes esse equipamento sai de linha e eu preciso substituir esse equipamento. Eu conheço uma empresa que eu atendo, que o equipamento deles tem 35, 40 anos. Precisa substituir? Já passou da hora.
né? Por quê? Em função da exigência que hoje o mercado tem sobre o ramo de negócio, o tipo de produto que eles produzem, que colocam, há muito tempo já se exigia a substituição por equipamentos novos, ou pelo menos a modernização desse equipamento existente, né? Alguma coisa já deveria ter sido feita, e hoje é um dos motivos dessa empresa, né, em questão, está passando por dificuldades. Se implantou a dificuldade financeira, automaticamente eu não tenho dinheiro para fazer, né, a atualização e a substituição desses equipamentos. Grande problema. Normalmente, eu consigo dividir, né, a implantação de uma nova tecnologia em processadoras de materiais, processadoras de informação e processadoras de consumidores. Lembram lá, pessoal? Modelo de transformação, processos de transformação, organizações processadoras de informações, de materiais, processadoras de informações e processadoras de consumidores. Processadoras de materiais transformam matéria-prima em produto acabado. Processadoras de informações, lembra que eu citei os contadores? Recebem dados e transformam em demonstrativos, em balancetes. E processadoras de consumidores, os hotéis, as pousadas, os hospitais, os teatros, né, se utilizam, a gente vai ver que empresas processadoras de materiais utilizam tecnologias para tal, empresas processadoras de consumidores utilizam tecnologias para tal, caso dos bancos, e empresas processadoras de informação também se utilizam de informações para transformar as informações. Um modelinho de transformação que a gente já viu. Ok. E como se deu essa evolução do processo de automação dos processos? Em 1770, surgiram os primeiros mecanismos automáticos e linhas de montagem que foram utilizados nos processos de produção em massa, nas linhas de montagem daquela época. Em 1778, há uma evolução e surgem os primeiros reguladores mecânicos, os primeiros controladores mecânicos, tá? Evoluindo para as primeiras máquinas e ferramentas operatrizes, como fresas, torneadores, respigadeiras e etc. Que evoluiu para as máquinas de ferramentas de controle numérico, que são chamados CNC. Inclusive, a primeira empresa, o primeiro a ser implantado, a ser trazido para o Brasil foi na década de 70, pela Rome. Depois surgiram, falando um pouquinho dos CNCs. Os equipamentos CNC são aqueles que recebem informação, conseguem processar e desempenhar todo o trabalho de maneira autônoma. Tá? Com a evolução para os centros automatizados de controle numérico, esses CNCs passaram a ter outras funções. Por exemplo, os chamados centros de usinagem. Tem centros de usinagem que, além dele receber a informação daquilo que ele precisa fazer, ele vai executar todo o trabalho e ainda ele tem a possibilidade de escolher as ferramentas que ele vai utilizar. Essa máquina trabalha em 3 dimensões, né? Chamados 3x, ele trabalha com Y, X e Z. Ou seja, eu mando um determinado programa, sei lá, para fazer a execução num processo, num pedaço, numa barra de ferro, alguma coisa desse tipo. Ele recebe o que precisa fazer e, à medida do trabalho que está sendo executado naquela peça, ele vai trocando a ferramenta em função da exigência da tarefa que ele está executando naquela peça. Tá? Temos a implantação da robótica, ou seja, os robôs que são utilizados na produção, substituindo a mão de obra humana, trabalhando mais rápido ou de repente é um serviço de risco em que o robô faz a substituição do ser humano. E nós temos também os veículos guiados automaticamente, que são os carrinhos, as esteiras, as pontes rolantes, tá? Foi mais ou menos isso a evolução. Tá.
Tecnologia de produção para consumidores. Essa tecnologia deve oferecer um nível aceitável de serviços e reduzir os custos da operação. Principal exemplo, e são dois tipos, né? Interação direta. Pessoal, quanto que os bancos não reduziram o seu custo na implantação dos caixas eletrônicos? Eu lembro quando era pequeno, né, criança, ia com o meu pai ou ia com o meu avô no banco, tinham 10, 12 caixas, né, dependendo da agência. Hoje você faz tudo através do caixa eletrônico e interação direta, não precisa da interferência de ninguém, tá? Eu tenho também as tecnologias de produção para os consumidores que precisam da utilização de um intermediário. Por exemplo, o metrô é um caso de tecnologia e eu preciso de um intermediário. E existem outras operações, né, outras tecnologias que são utilizadas por nós que necessitam da interação de um intermediário para facilitar o uso. Perfeito? Uma coisa muito importante e que trouxe, né, um benefício muito grande para as companhias foi a tecnologia da informação para a produção e na cadeia de suprimentos. O fluxo de informações é um elemento de grande importância nas operações produtivas e logísticas. Pessoal, há 20 anos atrás, eu tinha rapidez, exatidão nas informações. Primeiro que eu não tinha nem a utilização dos computadores. Era tudo na base do papel. Não era? Diminuição do custo permitindo coletar, ou seja, com o passar dos anos, eu tive uma diminuição nos custos da tecnologia de informação. Com essa diminuição dos custos, permitindo que as empresas fizessem a aquisição de novas tecnologias, permitiu coletar, armazenar e transferir e processar os dados de maneira muito mais rápida e eficiente, trazendo benefícios para a minha produção. Transferência e gerenciamento eletrônico de informação, substituir completamente o papel. E o fluxo de informações não era visto como algo importante, né? Lembro que há 20, 30 anos atrás, ninguém queria saber de computador, ninguém queria saber de rede. Mas o quê? O fluxo de informações, a rapidez do meu fluxo de informações era medido pela rapidez da velocidade do papel que era passado de setor para setor. Tá? Então, as tecnologias de processamento de informação trouxeram benefícios diretos, né? Tanto para o gerenciamento da minha produção, como o gerenciamento da minha cadeia de suprimentos. E quais são as justificativas para isso? A tecnologia de informação, ela permite rastreabilidade. Ela permite saber exatamente aonde o meu produto está, o que ele está consumindo, quem é o responsável por aquele processo, o que está sendo feito, tá? Hoje eu tenho tecnologias, e por exemplo, uma tecnologia que está sendo muito difundida é a chamada RFID, que é Radio Frequency Identification, que é através da utilização de tags, etiquetas inteligentes, que são colocados, que já podem ser colocados desde a minha matéria-prima. Eu faço todo um controle através de antenas que são colocadas dentro do meu setor produtivo, que fazem a identificação dessas tags, dessas etiquetas, e nessas etiquetas estão contidas todas as informações. Quando que foi retirado no estoque, quando foi feito o último processo, né? O tag é muito parecido com aquele aparelhozinho do sistema sem parar, né? Aquilo é um exemplo simples de RFID, né? De Radio Frequency Identification, ou identificação por radiofrequência. A tecnologia de informação permite uma redução dos níveis de estoque? E como? Informações precisas do meu estoque, o gerenciamento perfeito dessas informações, quanto que eu estou produzindo, uma estruturação do meu produto, a estrutura de dados, ou a estrutura do meu produto muito bem feita, as informações dos componentes, né? Permitindo a utilização perfeita da tecnologia de informação, traz a diminuição do estoque.
A otimização dos recursos e dos recursos de toda a organização. Por quê? Através da tecnologia de informação, eu consigo identificar o que eu preciso produzir, qual material que eu vou utilizar, quais os equipamentos que eu vou utilizar, quando eu preciso produzir, quando eu preciso entregar. E dessa forma eu consigo otimizar os recursos que estão sendo utilizados. Para que eu faça, para que os profissionais façam o perfeito gerenciamento da produção e da cadeia de suprimentos através das informações, eu tenho um rol de informações que são utilizados para esse perfeito gerenciamento. Tá? Esse rol de informações pode ser dividido em informações do fornecedor. Qual fornecedor que eu estou utilizando? Qual é o produto que ele disponibiliza para o meu processo? Aonde ele está localizado? Qual é o prazo de entrega? Informações de fabricação. Qual é a minha capacidade? Quais são os produtos que eu posso produzir? Qual é o tempo de produção de cada produto? Quais são os recursos que eu preciso? Informações de distribuição e varejo. Para quem eu vou distribuir? O que eu preciso produzir? O que eu vou utilizar para distribuir? Quanto tempo vai demorar? As informações sobre demanda. Qual é a exigência? De qual produto? Em quanto tempo? Qual o volume? Para quem eu vou colocar? Então, informações de fornecedor, de fabricação, distribuição e varejo e informações sobre demanda facilitam o meu processo gerencial da minha produção e do meu gerenciamento de suprimentos. Perfeito. Aqui eu tenho a figurinha do modelo SCORE, que na verdade é o quê? A análise da integração de todos os processos dentro da minha cadeia de suprimentos, ok? E isso só é permitido através da TI. Ou seja, através da tecnologia de informação, eu consigo um perfeito alinhamento desde o planejamento, dos suprimentos, da produção, da transformação do meu material, do processo de distribuição e do retorno de toda a minha cadeia. Se eu dividir aqui, fornecedor do fornecedor, fornecedor interno ou externo, a minha empresa, o meu cliente externo e o meu cliente do cliente. Sempre olhando sobre suprimento, produção, distribuição. Lembra quando a gente começou o nosso assunto de logística, que eu fiz uma pirâmide? Suprimento, produção e distribuição. Lembram? Aqui eu tinha estratégico e aqui operacional. Supply Chain Management, logística integrada. Ok? Tá. Se eu olhar, e fizer uma divisão de quais são as tarefas para o nível estratégico, para o nível tático e o nível operacional, eu posso dizer o seguinte: decisões ou tarefas de longo prazo do nível estratégico é o planejamento dos materiais, o planejamento da minha produção, o planejamento de distribuição, a previsão da demanda. No tático, planejamento de materiais dentro da minha planta, o plano mestre de produção, o planejamento dos requerimentos de distribuição e a projeção do campo. No nível operacional, eu tenho as estratégias de materiais, a programação diária da execução, o transporte de inventário e distribuição e os meus pedidos. Sempre divididos em compras, produção, distribuição e vendas. Ok? Se eu falar do planejamento ao longo, no estratégico trata do planejamento da rede,
No tático, eu também tenho uma parte do planejamento da rede, mais uma parte do planejamento da demanda. E no operacional, compras, gestão de estoques, agendamento, planejamento de distribuição, sistema de gerenciamento de transportes, sistemas de gerenciamento de armazenagem e atendimento. Compras, produção, distribuição e vendas. Segunda interatividade, pessoal. Quais são os grandes desafios enfrentados pela indústria brasileira num processo de automatização e de aquisição de tecnologias? Quais são as dificuldades? O que vocês acham? Daqui 4 minutinhos.
E aí, pessoal? Eu estava ficando preocupado, mas ó, já apareceu aqui. Boa noite, Leandro, lá de Jundiaí. A classe está respondendo. Acreditamos que as organizações têm dificuldade tanto financeiras quanto de mão de obra especializada para entender e implementar tais tecnologias. Perfeito, obrigado pela participação, Leandro. Mais alguma? Pessoal da Lafayette aqui de Ribeirão. Boa noite, Tiago. Boa noite, Mauro e Rafael. Falta de qualificação profissional para adequação na automatização, impostos e custos. Perfeito, boa. Pessoal de Santa Inês, boa noite, pessoal de Santa Inês. Políticas internas e externas, altas taxas de impostos, baixo investimento em tecnologia local. Obrigado, todas estão perfeitas. Todas citam, né, boa parte das dificuldades. São José do Rio Preto. Desculpe, as dificuldades são alto custo, falta de recursos financeiros para investimentos nesta área, falta de mão de obra especializada para trabalhar tanto na utilização quanto na manutenção e falta de incentivo do governo. Perfeito. Pessoal, gostei bastante das participações e todos os pontos que vocês colocaram são empecilhos ou dificuldades, né? Primeiro, as empresas têm grande dificuldade a acesso a financiamentos, né, para aquisição de equipamentos ou tecnologias. E grande parte, outra coisa que vocês colocaram, muitas vezes eu não consigo achar um equipamento ou uma tecnologia que se adeque fabricado aqui no Brasil. Essa é outra dificuldade quando eu vou importar, tá? Burocrático e tal. Outra coisa, falta de qualificação, isso é fato, né? Grande dificuldade também. Outra coisa que eu vejo muito, as pessoas se iludem muito, né? Às vezes vem um equipamento numa feira, acham, nossa, olha, esse equipamento é a solução dos meus problemas e tal. Não fazem um estudo de viabilidade econômica, não fazem um estudo de impacto no meu processo, não fazem um estudo de como vai ser a integração desse novo equipamento com os meus outros processos, não sabem e não conseguem medir realmente quais são os benefícios, né, as vantagens reais que esse novo equipamento vai trazer para dentro da minha empresa. Conheço uma empresa que comprou um centro de usinagem, 3D, que troca o ferramental, não sei o quê. Para ele funcionar redondo, integrado, atendendo a demanda e tal, foram 2 anos. Imagina de quanto de dinheiro foi jogado fora para eu deixar esse equipamento ok e trabalhando do jeito que a empresa queria. Então, eu vejo isso também com muita dificuldade. Alta carga tributária, quer dizer, todos os fatores que vocês colocaram estão perfeitos. Pessoal, prestem muita atenção, eu tenho um recadinho agora para os tutores. A professora Mara, né, que é a nossa coordenadora aqui do curso, ela também é professora do projeto interdisciplinar. Ela colocou uma mensagem para vocês, né, através do chat. Por favor, vocês leiam e qualquer dúvida, vocês podem mandar a resposta que ela está aqui no chat à disposição de vocês, tá? Então, tutores, visualizem os recados visualizem o recado que foi colocado pela professora Mara e qualquer dúvida pode entrar em contato que ela está no chat aqui no estúdio, ok? Obrigado pelas participações, pessoal. Obrigado mesmo. Continuando. Como foi o processo de evolução, né, que levou a gente ter os softwares de ERP, né, existentes hoje, que são tão falados, preteridos, sonhados, né, pelas organizações? Evolução dos sistemas de planejamento e controle da produção. Tudo começou lá atrás com o chamado HOPE, ou seja, os sistemas de ponto de reposição que apenas dava o quê? O que a empresa precisava comprar, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais detalhado, vou montar um gráficozinho para vocês entenderem como é que funciona esse sistema. Isso lá nos anos 60, tá? Com a integração do produto, ou seja, quando eu joguei para dentro dos sistemas
a minha árvore de dados, a minha estrutura do produto, mais o meu processo de fabricação, eu pude, ou seja, houve uma evolução do ROP para o MRP. MRP, Planejamento das Necessidades Materiais. Buscando uma melhor qualidade, principalmente das informações do gerenciamento do meu processo produtivo, em 1980 surge o MRP2, que é o Planejamento dos Recursos da Manufatura, onde eu passo a integrar, além de visualizar a parte de materiais, eu passo também a analisar a parte de recursos de manufatura, ou seja, a parte de capacidade, de horas de produção, de horas máquina. Ok? Com a exigência da competição baseada no tempo, eu uno o MRP ao MES, que é o gerenciamento da capacidade ou gerenciamento do chão de fábrica. Tá? Planejamento dos recursos da manufatura, mais o gerenciamento do chão de fábrica. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Exigência da competição global e aumento da eficiência do gerenciamento da minha organização, surge o ERP juntamente com o MES, ou seja, Enterprise Resource Planning, ou planejamento integrado dos recursos da empresa, juntamente com o chão de fábrica, ok? Essas são chamadas forças impulsionadoras entre os estágios. Beleza. Falei para vocês que ia explicar o que é o ROP. O ROP é o quê? Antigamente, quando surgiu o primeiro sistema de informação, né, voltado para o gerenciamento, principalmente das informações de estoque e compras, esse ROP, ele fazia todos os cálculos levando em consideração que todos os itens dentro da minha empresa eram itens de demanda independente. O que é demanda independente e o que é demanda dependente? Demanda independente são materiais e componentes que não dependem de um outro material ou componente. Quem define a sua demanda são fatores externos, como, por exemplo, o consumidor final ou outros fatores. Os fatores, itens de demanda dependente são itens que são só consumidos a partir da exigência de um determinado componente. Por exemplo, se eu tenho um determinado produto e esse produto A, ele possui dois componentes, um componente B e um componente C, o componente A, quem determina a demanda é o mercado. Então, demanda independente. O componente B e o componente C só serão consumidos se tiver o consumo do A. Então, são itens de demanda dependente. No sistema de ponto de reposição, eu apenas fazia o acompanhamento do consumo de estoque, né? Esse gráficozinho é chamado curva dente de serra, onde eu definia um ponto de pedido, levando em consideração o consumo médio diário do material, multiplicado pelo tempo de reposição. Esse tempo de reposição era quantos dias o meu fornecedor demorava para colocar o meu material dentro da fábrica. E aí eu fazia os cálculos e conseguia determinar quando eu tinha que comprar e qual é a quantidade para um determinado consumo em dias. Quando chegou o MRP, eu coloquei essa estrutura aqui para dentro do sistema e mais o processo de fabricação. E aí eu comecei a fazer o planejamento que, a partir de uma determinada data de entrega de um produto final, eu vinha explodindo em componentes e matérias-primas e determinando os prazos de fabricação, de entrega e de compra que eu deveria efetivar. Com isso saíam as ordens de fabricação e as ordens de compra. Esse é o MRP. No MRP2, eu comecei também o quê? Levar em consideração no meu planejamento
os recursos de mão de obra e máquina. Com o MES, eu uni o MRP2 a um sistema de controle de chão de fábrica, formada por mais ou menos 25 módulos, que fazia toda a análise do fluxo do meu processo, do fluxo de informações dentro do meu processo, do gerenciamento de carga máquina e carga homem, da disponibilidade de horas homem e horas máquina, ou seja, eu tinha uma perfeita visualização do que a minha empresa, do que o meu processo poderia fazer. E aí evolui-se para o ERP, ou seja, onde eu tenho a integração de todos os processos, sejam eles voltados para a produção ou de apoio, dentro de um sistema, né? Aqui tem a visualização do Hope. Eu passei para o MRP, não é? Do MRP, eu passei para o MRP2. Quer dizer, na verdade, o MRP é isso aqui. Passei para o MRP2, o MES, que é o controle de chão de fábrica, e aí eu tive a integração de todos os departamentos e todos os módulos, ou todas as atividades, dentro de um sistema único e integrado. Vendas e previsão, faturamento, workflow, gestão de ativos, folha de pagamento, gestão financeira, manutenção, recebimento fiscal, contas a receber, pagar, RH, custos, contabilidade, né? Tudo isso com planejamento de vendas e operações, plano médio de produção, controle de chão de fábrica, o MRP, as ordens de fabricação e as ordens de compra. Tudo dentro de um sistema único. Isso é tecnologia de informação e é um processo de automação. Certo? Futuro do ERP. Quais são os grandes desafios? Gerenciar todas as interfaces envolvidas, e não são poucas. Criar e dar manutenção a uma estrutura de dados em comum. Todo esse sistema utiliza uma base de dados única. Dar manutenção à compatibilidade de diferentes empresas quanto às atualizações e novas versões dos módulos. Decidir quais módulos vão ser conectados para formar um ERP mais efetivo. Nem todas as empresas têm a exigência ou a necessidade de colocar tudo aquilo, né? Tanto é que a implantação dos softwares é feita por módulos, né? Começa a implantação do módulo final, quer dizer, alguns softwares, né? Tem softwares grandes que fazem a chamada virada numa pancada só. Eu implanto tudo de uma vez, deixo um de lado e implanto tudo de uma vez. Mas na maioria das vezes, os módulos são colocados em funcionamento gradualmente. Módulo financeiro, módulo comercial, módulo de controle de suprimentos, módulo de manufatura, módulo de RH, de contabilidade, ou seja, eu vou fazendo esse processo de forma gradual e testando a integração e o funcionamento desses processos. Futuro do ERP. Tendências na coleta de dados, né? Hoje eu tenho o RFID, eu tenho o leitor de código de barras, o e-commerce e estratégias de internet, né? É uma realidade, né? As empresas têm que estar atualizadas, têm que ter sites interativos. Pessoal, uma coisa que eu acho muito interessante, como eu atendo muitas empresas de micro e pequeno porte, a grande maioria não tem nem um tipo de controle. São poucas as empresas que possuem um ERP. E se tem um ERP, nem todos os módulos estão funcionando perfeitamente. Lembra quando a gente começou as nossas aulas? Grande dificuldade justamente cai sobre os módulos de produção, em função da grande dificuldade de fazer um apontamento correto de tempos, definir os processos e colocar dentro do sistema. Da mesma forma, definir a estrutura de dados, quais são os componentes, quais são as matérias-primas e suas respectivas quantidades, o apontamento do prazo de fornecimento pelos meus fornecedores, fazer toda essa integração com que eu consiga retirar o máximo, né, de eficiência e eficácia que o ERP pode
trazer para a minha empresa. Tá? Então, essas são grandes dificuldades que eu vejo, né, no processo de implantação de um sistema ERP. Outro fato importante, os softwares de ERP são muito caros. Aí vocês vão me dizer, professor, mas tem softwares free na internet, né, que não são tão completos, mas permitiriam uma maior integração. Mas aí cai na falta da qualificação profissional para que realmente eu coloque em funcionamento esse sistema. Pessoal, queria agradecer a vocês por esses 6 encontros. Espero que tenham sido positivos para vocês, que eu tenha conseguido, assim, eu juro que eu me esforcei ao máximo para trazer o máximo de conhecimento, de informações a vocês. Me desculpem por algum erro, né? Boa prova para vocês. Estou à disposição ainda essa semana no canal Minhas Dúvidas. Muito sucesso na vida de vocês. Muito obrigado e até um dia, se Deus quiser. Grande abraço.